Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 14. O tema que consideramos central para esse capítulo, o culto público deve bendizer a Deus e edificar a igreja. Nós vimos nos capítulos anteriores que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Todas as igrejas que Paulo fundou, essa era a mais difícil. Porque aqueles que se converteram eram pessoas que tinham um certo conhecimento da filosofia, e alguns até questionavam o apostolado de Paulo, porque ele não tinha tido um encontro com Jesus. Mas Paulo tinha dito que ele tinha tido sim um encontro com Jesus, mesmo fora de tempo. Mas o fato é que eles davam muita ênfase aos dons espirituais. Era uma igreja que não tinha amor, mas tinha dons espirituais. Diferentemente de outras igrejas que não tinham dons espirituais, mas tinham amor. Só que o amor é muito maior do que dons espirituais. Mas aqui, Paulo ele vai no capítulo 14 falar especificamente de dois dons. O dom de profecia e o dom de línguas. E ele vai dizer que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Mas nós sabemos que nos dias de hoje não tem mais apóstolos nem mais profetas. Por mais que muitos se intitulem apóstolos ou profetas, não existem mais nos dias de hoje. Vamos ver lá em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, o que é que diz sobre esse assunto? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos entender aqui, meus irmãos, que nós somos edificados pelos apóstolos e pelos profetas na pedra angular que é Jesus. Então, é como se tivesse feito o fundamento, o alicerce. E nós agora estamos construindo esse edifício. Mas a pedra angular é Cristo Jesus. Então, não há mais a condição de apóstolos e profetas. Mas também, a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o fato é que os dons espirituais não eram temporários. Os dons espirituais permanecem até a segunda vinda de Jesus. Mas o dom de profecia, que Paulo fala que é superior ao dom de línguas, é no sentido que o dom de profecia é quando nós explicamos e fazemos a exposição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está fechada. O cânon bíblico está fechado, está cerrado. Aqui, como diz lá em Gálatas, o que entrar aqui nesse texto é maldito, é anátema. Então, naquela época, Deus inspirou homens através de sonhos e visões. Mas esse texto está fechado, então não tem mais que acrescentar nada. Então ele vai dizer o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais permanecem. Não existe nenhum crente sem um dom espiritual. Algum dom espiritual o crente tem. Dos 9 dons listados, ele coloca basicamente o dom de línguas como último. Basicamente,
a variedade de línguas, porque Paulo está dizendo, se você falar em língua, você fala para Deus, não é para o homem. Nem a pessoa que fala em línguas, ele mesmo entende o que é que está falando. É como ele estivesse falando com Deus, falando com Deus. Só que o discernimento, a capacidade para interpretar, tem que ter alguém. E esse alguém vai ter que interpretar para falar para a igreja. Então não adianta falar em língua se não tiver alguém que tenha a capacidade de interpretar. Porque essa linguagem não é entendida pela igreja. É isso que Paulo está falando. Mas ele vai dizer os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então Paulo está dizendo, quando fala em língua, você está falando a Deus e não aos homens. Visto que ninguém o entende. Ninguém entende. A não ser quem tem a capacidade de interpretar. É outro dom. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, ou seja, aquele que expunha a palavra de Deus, aquele que explica a palavra de Deus, é o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Daí Paulo dizer que o dom de profecias é superior ao de língua. Porque o dom de profecias, explicar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus de forma como Deus deixou, como foi pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que foi pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo através de suas visões, é isso que Paulo está dizendo, que é muito mais edificando, exortando e consolando, porque profecia, o dom de profecia, ele fala aos homens. Ele vai dizer, o que fala em outra língua, a si mesmo, se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aquele que falamos é que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, porque a igreja não entende o que ele está falando. E nem ele mesmo entende. Ele fala com Deus. Mas o que profetiza, aquele que explica a palavra de Deus, fala para a igreja. Daí Paulo dizer que o dom de línguas é superior, o dom de profecia é superior ao dom de língua. Ou seja, o culto público deve bendizer a Deus e edificar a igreja, no sentido da pregação da palavra. Ele continua, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Paulo aqui não está sendo contra quem fala dom de línguas. Ele gostaria que todos falassem, não há problema nenhum. Mas muito mais quem profetizasse, quem expusesse a palavra de Deus. A importância de expor a palavra de Deus para a edificação da igreja. Ele vai dizer agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Porque quando você prega a palavra de Deus, você edifica, porque todos entendem. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou cítara? Ela aqui vai fazer uma analogia com instrumentos musicais. Se você não tiver o conhecimento ou uma pessoa que toca esses instrumentos, se for uma pessoa que não tem conhecimento, você não vai entender nada. Ele vai fazer essa comparação. Pois também se a trombeta der som incerto, quis preparar para a batalha, outra maneira dele comparar. Tem que ser de forma correta, para que entenda a linguagem. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Aqueles que estão, os irmãos que estavam dentro da igreja, que não tinham a capacidade de interpretar, não estavam entendendo
nada quando se fala dom de línguas. Mas há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, tem sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, nós vamos entender que os dons espirituais, eles existem, eles continuam existindo. E ele fala progredir, mas a questão do dom de profecia é muito importante para também edificar a igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Aqui, mais uma vez, ele vai dizer da questão da necessidade de alguém com capacidade para interpretar quem tem a variedade de línguas. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha morte fica infrutífera. Mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Imagina uma pessoa que tem o dom de variedade de línguas. Ele, na hora da oração, ele ora em dons de língua. Naquele momento da oração, ou da expulsão da palavra, se ele vier fazer isso sem ter alguém que tenha a capacidade de interpretar, não tem significado nenhum para a igreja, meus irmãos. Se tu bendizesse apenas em espírito, como diria o indouto, o ignorante, o amém, depois de tua ação de graças, visto que eu não entendo o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O amém, eu assim seja. Então, nós vamos dizer que dá graças a Deus para quem fala, edifica a si mesmo. Mas quem está assistindo não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo aqui deixa bem claro que ele não está sendo contra o dom de línguas. Ele está aqui apenas expondo que o dom de profecias, de explicar, expor a palavra de Deus, ela é mais importante, porque ela edifica a igreja. Ele vai falar a questão dos dons em face, se você tiver visitantes na igreja. Irmão, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim ser de crianças, quanto ao juízo, ser de homens amadurecido. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. A importância de você ter uma pessoa na igreja que está chegando e você falar, expor a palavra, essa pessoa ela vai entender e vai se converter. Mas se você está expondo a pregação, a variedade de línguas, essa pessoa não vai entender. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puseram a falar em outras línguas, no caso de entrar em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porque aqueles que estão entrando na igreja não vão entender nada do que se estava falando naquele momento. Ele vai dizer, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, que é um ignorante,
Não dirão, porventura, é eles por todos convencidos e por todos julgados? Então, Paulo está falando da importância, né, do dom de profecias em relação ao dom de línguas. Mas ele aqui vai falar também na questão da necessidade da ordem ao culto, para não virar uma coisa, eu diria, uma bagunça. Que fazem, pois, irmãos, quando os reunis, uns têm salmo, outros doutrina, esse traz revelação, aquela outra língua, ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação da igreja, meus irmãos. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e sucessivamente. Então, Paulo chama a atenção para que quando houver na igreja alguém falando em outras línguas, que fale um de cada vez, até 3 no máximo, sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se alguém que fala na linguagem, se alguém fala com variedade de línguas, se não tem quem interprete, deve ficar calado, falando consigo mesmo. Traçando-se profetas, falam apenas 2 ou 3 e outros julgam. A mesma coisa que tem dom de profecia. Que falem também 2 ou 3 e que os outros julgam. Se, porém, vier revelação a outros, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns após outros, para todos aprenderem e sejam consolados. A ideia de explicar a palavra de Deus, ela não é apenas para pastores, para líderes espirituais. Qualquer pessoa, meus irmãos, que estudar a palavra de Deus e ela pregar em consonância com essa palavra, não há problema nenhum. Deus requer isso. Deus pediu para fazer o ID. Quando Martinho Lutero criou o sacerdócio universal de todos os crentes, é nesse sentido que todos nós, né, somos sacerdotes para pregar a palavra de Deus. É preciso estudar a palavra de Deus para pregar. Mas ele vai dizer, porque Deus não é confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei determina. Paulo aqui não está ainda contrariando o que ele disse anteriormente. Porque lá em Corinto nós sabemos que a mulher, ela usava o véu. As mulheres honradas. Porque existiam muitas prostitutas que andavam sem um véu nas ruas. Mas quando elas chegam na igreja e Paulo diz que não há mais distinção entre mulheres e homens, elas não querem mais usar o véu. E Paulo pede que elas usem o véu mesmo dentro da igreja, no sentido que aqueles que estão neófitos na fé, sendo recém-convertidos, não venham se escandalizar dentro da própria igreja. Mas essas mulheres, elas oravam ao Senhor. E aí, o sentido da pregação da palavra é que Paulo fala isso, que elas entendam isso em casa e sejam submissas, como também a lei determina. Mas elas tinham voz dentro da igreja. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso era a cultura da época, né? Mas elas tinham vez já com Paulo, porque elas já oravam e testemunhavam dentro da igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? A palavra de Deus, nós sabemos que ela veio para nós através, né, do Senhor Jesus. E se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Porque muitos eram arrogantes e prepotentes, e nós temos que entender, meus irmãos, que nós estamos debaixo das Escrituras. Nós temos que pregar, entendendo que nós estamos debaixo da pregação do Senhor Jesus. As Escrituras foram todas inspiradas por Deus através de sonhos e visões.
E se alguém ignorar, seja ignorado. Ou seja, aquele que ignora está debaixo das Escrituras também seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar de outras línguas. Ou seja, com zelo o dom de profetizar. O dom de profetizar, o que é, meus irmãos? É explicar a palavra de Deus, é a exposição da palavra, para que haja crescimento espiritual, para que haja maturidade espiritual na igreja. Ele conclui dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, mesmo dentro da igreja, os que têm dom de profecias, os que têm dom de línguas, que façam com zelo dentro da igreja, com decência e ordem. Então, o culto ao Senhor, o culto público, deve bendizer a Deus e edificar a igreja, mas com decência e ordem, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando.